Juízes capítulo 1, versículo 10. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat-Arba. E feriram a Cesai e a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo que ele, e Caleb lhe deu a sua filha por Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Para sentar, meus irmãos. Eu vou pregar uma mensagem temática e vou usar esse texto aqui para dar o start, nossa administração dessa noite. Porque quando você lê os livros históricos, Juízes, Ruth, Crônicas, etc., você vai ver Samuel, primeiro, segundo, etc., Reis, você vê coisas tremendas que estão escritas ali. E algumas pessoas perdem muito por conta das genealogias que tem lá no livro de Crônicas e Reis, etc. Fulano, filho, Cicrano, filho, Beltrano, filho, sei lá, e é difícil os nomes diferentes, né? Então a pessoa desanima um pouquinho de ler, mas eu quero te aconselhar a ler mesmo assim, que você vai encontrar no meio, que alguma coisa ou outra, coisas profundas, porque a palavra de Deus é poderosa. Até as genealogias que são difíceis às vezes, difícil ler, desanima, passa, vai ler 2, 3 páginas e logo vai seguir, e você vai encontrar coisas tremendas. Porém, hoje eu não vou fazer uma exposição, uma mensagem expositiva, mas com um tema que eu também exponho. Qualquer mensagem minha, qualquer estilo de mensagem, temática, expositiva, textual, eu vou expor as Escrituras. Pregar a Escritura é ler, expor, explicar e aplicar. E eu quero que você pegue comigo o texto aqui, onde Caleb, aquele Caleb com Josué, que entrou conquistando, de maneira que ele disse: quem conquistar tal lugar, darei a minha filha para ele. E um moço chamado Otiniel, seu sobrinho, foi lá e conquistou, então ele deu a sua filha, Axa, para ele, como esposa. E ela então chega para seu pai e fala com ele: dá uma bênção, você me deu terras secas. E ele deu-lhe fontes superiores e inferiores, ou seja, lugar bom, lugar produtivo, lugar que frutificaria. E se tem uma coisa que é muito falada, sempre foi falada, principalmente nos últimos 30 anos da igreja, a mensagem ela vai tomando um rumo que às vezes destoa daquilo que de fato o Evangelho se aplica, o Evangelho de fato mostra. E as pessoas ficam muito em cima de uma palavra que ela disse aqui: eu quero uma bênção. E as pessoas costumam às vezes dizer, eu creio que você já falou isso talvez: eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Talvez você já falou isso. Aí eu vou para o culto hoje buscar a minha bênção. Aí eu não vou perder por nada, porque vai ter um congresso, vai ter uma festa, vai ter não sei o que, eu vou lá buscar a minha bênção. Porque de fato a fonte de bênção da vida da igreja está no Senhor Jesus. E não só no culto que ele está em todo o tempo nós sabemos, mas nós temos um sentimento de que no culto a sua presença será sentida, não precisa ser só no culto, em casa, oração, sei lá, como falou, você pode sentir, mas às vezes você vem naquele pensamento: vamos prestar um culto a Deus, de fato vamos, e nós oramos para que Deus receba o nosso culto, e oramos também para que Ele nos abençoe. Quem não pede a bênção ao Senhor? Claro que pede, todo o tempo. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, abre a porta de emprego, salva no casamento, opera na minha vida, na vida do meu amigo, daquele que está sofrendo por isso ou aquilo outro, o casamento está difícil e assim por diante. E sempre a palavra bênção, ela surge no meio da igreja, surge no meio do povo de Deus, porque as pessoas querem uma bênção. E a mulher chegou para o pai e disse: eu quero uma bênção, a terra que eu tenho é terra seca, a herança que o Senhor me deu não é terra boa, o Senhor tem melhor para me dar.
E as pessoas então ficam com isso. E não é errado buscar a bênção de Deus. Mas o foco principal não são os milagres, não são as curas, não é a porta de emprego, não é um casamento feliz. A despeito disso tudo, ainda que eu não tenha um casamento feliz, não tenha um emprego, esteja doente, esteja sofrendo com alguma dificuldade, alguma adversidade que surgiu do nada, ainda assim eu vou cultuar Deus, porque a minha vida não está pautada nisso tão somente. Em Coríntios 15, 19, nós encontramos escrito assim: se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, dos seres humanos. Porque nossa expectativa e nossa perspectiva não está apenas em bênçãos. Não está eu vou chegar ali porque o Senhor vai me abrir a porta. E a pregação nos últimos 30 anos, se não mais, ela tem sido pautada em uma mensagem que nós chamamos de mensagem triunfalista. O que é uma mensagem triunfalista? É uma mensagem em que você é vencedor o tempo todo, mas a Bíblia não fala que você é mais do que vencedor? Fala. E o que é qual é a diferença entre ser vencedor e ser mais do que vencedor? Porque o vencedor é aquele que você olha, observa que ele conquistou e venceu e pronto. Mas aquele que é mais do que vencedor, o texto continua dizendo, por causa daquele que nos amou. Então, o que é mais do que vencedor, ele pode estar no leito de enfermidade, ele reconhece que aquilo ali é momentâneo e passageiro, porque está escrito: a nossa luta é passageira e momentânea, porque o que nós esperamos, almejamos, vai além do que nós podemos ver, contemplar e enxergar, porque nós não olhamos, andamos por vista, mas nós andamos por fé. Independentemente da situação, circunstância, adversidade que eu esteja passando, eu sei que eu não sou apenas vencedor, eu sou mais do que vencedor por aquele que na cruz do Calvário deu um brado dizendo: está consumado. De tal maneira que quando eu me posto na presença de Deus e eu estou quedado aos seus pés, eu estou confiando que Ele já me abençoou, já é o meu abençoador. Não há problema em pedir uma bênção, mas o foco do culto, da adoração, não é receber, mas é tributar, é entregar, é adorar, é a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, a majestade e o poder para sempre. Por exemplo, eu sofro de esporão de calcânio e hoje está numa dor. Eu trabalhei, e você sabe que eu trabalho, corro para lá, corro para cá no pronto-socorro. Meu pé está aqui ardendo em brasa, meu calcanhar esquerdo está ardendo em brasa. Estou aqui pregando o Evangelho, adorando o Senhor. E se eu tivesse pior num leito de enfermidade? Eu já contei aqui e vou repetir para quem não estava aqui. Uma das minhas tias, irmã do meu pai, a minha tia Madalena, serva de Deus, crente em Jesus Cristo, estava doente. Nós às vezes fomos visitá-la na sua casa, ali em São José dos Campos, na Vila Tatetuba. Chegando na sua casa, eu imaginava, ela era bem fortona, grandona, eu imaginava ela abatida, chorosa, reclamando, lastimando-se. Quando nós chegamos, que ela ouviu a minha voz, ela sempre chamou de filho: filho, você está aí? Estou aqui, tia. Vem para cá para nós louvar a Deus. Pai, se eu chegar numa casa de uma pessoa doente, você olha assim, o que você vai esperar ver? A pessoa moribunda, chorosa, reclamando, triste, porque é natural, faz parte do ser humano. O ser humano é feito de sentimento, nada mais natural do que isso. A pessoa chorar, porque, olha, você está cometida de uma doença assim, assim, assado, dá um bate, a pessoa chora. Pessoas são feitas de sentimentos, né? Uns mais, afloram mais, outros menos. E às vezes a pessoa pensa, porque eu trabalho no hospital e vejo muita coisa ao mesmo tempo ali, gente morrendo, criança, etc e tal, e pega a veia de um pulsor da injeção, a gente não é duro, a gente é firme, é diferente. E quando eu cheguei na casa da minha tia, ela lá, magra, uns 30, 40 quilos mais magra do que ela era, ali adorando o Senhor. Vem cá, filho, pega aí a harpa para cantar o hino, vamos cantar o hino da harpa aqui, vamos louvar o Senhor. Levantava a mãozinha, deitada, fralda geriátrica, usando sonda ali para as suas necessidades fisiológicas, tudo aquela situação magrinha. E eu esperava que ela ia estar de choro triste, mas ela ia adorando a Deus. Por quê? Porque ela sabia que ela não era só vencedora, ela era mais do que vencedora. E essa consciência que nós temos que ter em Cristo Jesus, que a respeito das nossas adversidades, Ele é o nosso Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado de você com dor, com emprego, sem emprego, com
luta sem luta, com casamento sem casamento. Ele tem cuidado da sua igreja, o seu povo está sendo cuidado para ele. Se partir na enfermidade, como há pouco dia peguei nossa querida irmã, serva do Senhor, e ela partiu, mas está descansando nos braços do Eterno, está diante do Rei da Glória, contemplando aquele que na cruz morreu por ela, por mim, por ti, por todos os seus santos, de maneira que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Mas se eu tivesse uma situação pior, tem que entender isso. Pode acontecer um dia mal, amanhã uma situação pior. E você tem que entender, Pai, dá-me uma bênção. Assim como essa moça fez. E o nosso Deus, Ele é abençoador. O nosso Deus, Ele ama abençoar. Eu quero provar isso rapidamente com alguns textos bíblicos que estão aqui na palavra do Senhor, no livro de Efésios. Vai comigo para Efésios. Capítulo 1. Poderia citar aqui umas centenas, multiplicar aqui os versículos, porém o tempo me esgotaria e seria talvez enfadonho. Não que a palavra seja enfadonha, mas você fica falando, citando, talvez nem capto também. Mas Efésios, capítulo de número 1. Olha só o que diz, versículo 1 até o versículo 3. Efésios, capítulo 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Efésios 1, de 1 a 3. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito, guarda isso aqui agora. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você já pode observar nesse texto uma afirmativa da parte de Deus, usando o apóstolo Paulo, dizendo que ele é bendito, aquele que é bendito, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha, observe: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, verso 3, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu posso dizer: Pai, dá uma bênção. E claro que Ele pode dar. Ele pode abrir uma porta de emprego, como a mim me abriu mais de uma vez, sempre foi Ele. Como concedeu saúde quando nessa enfermidade, quando concedeu emprego para o filho quando nós orávamos, a faculdade ou algo assim, o casamento que estava na situação e outras coisas mais. Porém, nós já somos abençoados mais do que vencedores, e todas as bênçãos espirituais já estão em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, logo essas bênçãos estão em mim, e eu posso exaltar a Deus, eu posso glorificar a Deus e saber que, a despeito de tudo que eu possa passar, nós somos abençoados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, do alto vem esta bondade para nós. No livro de Tiago está escrito que toda boa dádiva, Tiago 1,17, não me falha a memória, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. João o Batista, ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dada. Então o que nós temos do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Observe, o nosso Deus é o Pai das luzes, e Ele nos chama do quê? De luz. Vós sois a luz do mundo. Não está escrito isso? Vós sois o sol da terra. Porque Ele é a luz, Ele é aquele que pode operar em nós, e através dessa luz, através dele, do Pai das luzes, como eu falei aqui de Tiago, nós estamos então debaixo desta bênção. Então eu e você somos abençoados. Talvez você observe, talvez você olhe para alguém e que tem uma situação financeira bastante agradável. Talvez você olhe para alguém que tem um carro que talvez você não vai conseguir alcançar. Talvez você olhe para alguém que tenha um recurso, uma casa
tinha uma mansão ou algo dessa natureza, com aquele acabamento, com aquela coisa do labor, que você talvez não vá ter, nem eu vá ter. Mas nós temos mais do que isso. Nós temos bênçãos que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode correr, que nada pode abalar e tirar. Nós temos a salvação gloriosa em Cristo Jesus, que por mais que nós não tenhamos bens materiais aqui, e possamos até tê-los, mas pode ser que não tenhamos, e podendo não termos, nós temos certeza de que nós somos abençoados por aquele que na cruz disse: está consumado. De maneira que, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O texto vai seguir um assunto aqui que é de extrema importância, porém eu vou me deter só no versículo 3. Agora corre comigo para capítulo 2 de Efésios. Vai falar de eleição, da destinação e assim por diante. Mas corre comigo para o livro de Efésios, capítulo 2, de 1 a 4. Efésios, capítulo 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Eterno: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, ouça o versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Observe, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Olha para cá. Uma certa feita, o irmão me ligou através de alguém que me conhecia, que é assim, um pregador itinerante, né? Hoje eu não estou itinerância, sai pregar de vez em quando. Se tiver convite eu vou, um dia que dá para ir, mas eu era itinerante direto, vivendo, pregando para baixo para cima. Trabalhava no trabalho secular, mas dava para ir pregar. E durante muitos anos fiz isso. E então, um irmão que conheceu uma irmã, que me conhecia, um conhece o outro, e chegou até meu celular, mandou uma mensagem: pastor, você pode pregar tal dia na igreja assim, assim, assim? Claro, ele estava olhando na agenda, está tranquilo, dá para ir. Então é o seguinte, você vai pregar sobre prosperidade, você vai ter que pregar sobre riqueza. O negócio aqui na igreja é só falar de riqueza e prosperidade. Falei: tá, eu sou pregador da cruz, irmão, eu sou pregador do Evangelho. O Evangelho ele pode trazer prosperidade, mas o Evangelho é apresentar o pecador, o Cristo para o pecador, para que ele tenha maior riqueza que a salvação. Não é esse Evangelho que você parece que está entrando no cassino, venha pobre e fica rico. Não é esse Evangelho que parece que você chegou num lugar onde você vai jogar ali umas cartas e vai ganhar ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não. O Evangelho que eu prego é o Evangelho que Cristo venceu para que nós também fôssemos mais do que vencedores. O Evangelho que eu prego é o Evangelho daquele homem da Galileia que depois foi levando uma cruz pesada, que era minha, que era sua, e que na cruz derramou o seu sangue precioso, que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, e que disse: eu vou voltar para buscar a minha igreja. É esse Evangelho que eu prego. Glória a Deus. Aleluia. E eu fiquei numa saia justa, num estreito, como diz o povo, porque como é que eu vou fazer? Eu prego o Evangelho, ninguém nunca mais preguei nessa igreja. Eu cheguei lá, o carro menorzinho que tinha é o carro que eu fui de carona com o irmão, que era um carro bom, mas era o carro mais inferior. Eu olhei só carro bom. Imagina os carros bons de hoje. Não sei quanto tempo faz isso, mas faz um tempão já. E quando eu cheguei na igreja, todo mundo bem arrumado, todo mundo perfumado, cheiroso, que era roupa. Você viu que eram pessoas de condições. O mais monumento que tinha lá era eu mesmo. Aquele terninho que parecia o Falcão. Faltou só aquela rosa, aquela flor no lado assim. Falei: tá, Jesus. Não é não? Tá rindo que era ser, mano. E quando eu chego lá, meu Deus do céu, e agora? Já é prosperidade. Fala de riqueza aqui. Deixa comigo. Deixa comigo, irmão. Fala de riqueza aqui. Deixa comigo, filho. Tá falando que é a sua certa. Aí me chamou de novo e cutucou de novo. Pastor, oi, é riqueza, hein? Já falou, feliz. Deixa comigo. É falar de riqueza. Deixa comigo, irmão. Deixa comigo.
comecei com essa riqueza aqui, ó. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Aleluia. Essa daqui o ladrão não vai roubar, essa daqui a ferrugem não vai correr, essa daqui não vai ter nada que vai nos tirar. Dá uma bênção, está aqui a bênção. O Pai da misericórdia nos deu bênção nos lugares espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Ele é riquíssimo em misericórdia. Se não fosse a riqueza da misericórdia de Deus, nós estaríamos direto para o inferno. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele nos resgatou, nos redimiu, nos restaurou, nos colocou diante do Senhor. Hoje deixamos de ser filho da ira para ser filho de Deus. Aleluia! Não somos mais filhos das trevas e nem filhos da ira, agora somos filhos de Deus. João 1, verso 11, 12, 13 e 14 diz assim: veio para os seus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu sinto a presença desse Filho amado, o unigênito do Pai, nosso Reino, que nos dá graça e misericórdia, riqueza de misericórdia, riquezas que não vão ser tiradas do mata da igreja. Pai, dá uma bênção, dá a bênção, é riqueza de misericórdia. Pedrinho, eu sei que o traço de pecador que eu sou, meu querido. Só tem duas pessoas que não vão conseguir mentir: primeiro Deus, depois para mim mesmo. Só tem duas pessoas que você não vai mentir também: para Deus e para você mesmo. Mas mesmo sabendo como é que nós somos, o que fizemos, o que falaríamos, o que falamos, o que poderia ser, o que seria, até o que seria, Ele sabe. Mesmo sabendo disso, Ele foi lá e resgatou, redimiu, perdoou, justificou e misericordiosamente nos colocou na família celestial. Aleluia. Está vendo? Riqueza, misericórdia. Continua comigo, versos 5, 6 e 7 agora. Olha o 4, 5, 6, 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você leu o versículo 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora volta aqui no versículo 7, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso aqui também é um outro assunto que eu vou falar outra hora. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está numa cadeirinha de plástico aí, ó. Uma cadeirinha até não é tão confortável fisicamente, mas em Cristo estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Você não entendeu isso, né? Vou te explicar. Nós antes estávamos debaixo do pecado, mortos em ofensa e pecado. O versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. E em outro tempo andávamos no curso deste mundo de trevas, e o mundo jaz no maligno. E éramos, por natureza, nossa natureza era filho das trevas, filho da ira, e era natureza filhos da ira. Mas pelo seu muito amor, pela riqueza da sua misericórdia, olha a bênção aí, pela riqueza da sua misericórdia, Ele fez o quê? Pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, porque quem não tem Cristo está morto, meu querido. O homem sem Jesus está morto. Não existe quem está em Deus, quem está vivo, se não passar pela graça da misericórdia de Jesus Cristo. Não existe ninguém vivo se não for vivificado pelo Espírito de Deus, pela fé no Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não li no versículo capítulo 1, onde fala que Ele elegeu, predestinou, etc. Outro dia eu prego sobre isso daqui, para você entender esta matemática, essa dinâmica de Deus. Mas ainda nós somos mortos, ou seja, mortos em ofensa e pecado, ofensa a Deus, pecado contra Deus, mas pela sua muita misericórdia, pela graça somos salvos, pela riqueza da misericórdia, estando nós ainda mortos, verso 5, nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros as abundantes riquezas. Olha bem, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Abundante riqueza, riqueza da misericórdia. Eu fui pregar nessa igreja, eu falei dessa riqueza, eu falei dessa possibilidade que ninguém toma, que ela não rouba, que a traça não destrói, que a ferrugem não destrói. Essa riqueza aqui, querido, Pai, dá-me uma bênção. Aí Deus nos dá uma bênção. E talvez você não entendeu ainda. Estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Não é sentado, é assentado. Nós estamos tocados com o Senhor, porque quando Ele ressuscita, presta atenção nisso, aqueles por quem Ele morreu ressuscitam com Ele, e um e outro vai chegar em um tempo maior ou menor na sua vida, com 10, com 15 anos, com 20, com 50, com 100, para Cristo, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Claro que é um assunto para outra hora. Mas agora volta comigo, aliás, vai comigo agora para Gálatas 3, vai lá comigo. Gálatas capítulo 3, volta um pouquinho. Gálatas é antes de Efésios. Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Acho que só esse versículo vai dar para eu concluir para nós esta ministração. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei não é boa, justa, santa, sim, mas a lei também implica em maldição, porque se você cumprir a lei e tropeçar num só ponto, está culpado de toda a lei. E só teve um que cumpriu piamente, cabalmente: Jesus Cristo. Ele veio fazer isso em nosso lugar, porque nós não somos capazes de fazer. Entra aqui a riqueza da misericórdia. Olha para mim. O que é a riqueza da misericórdia? Abundante riqueza. Porque eu e você não conseguimos cumprir a lei, ninguém cumpriu. Ele veio para cumprir. Gálatas 4, verso 4: vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, na veia de Jesus, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei. Resgatar, redimir, porque a lei pesava ali. Colossenses 2,14: que ele veio, ele riscou, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, tirando no meio de nós, cravando da cruz e despojando os principados e expondo eles no vitupério em si, na cruz ali. O que significa isso, querido? Significa que aquilo que eu não podia fazer por causa da lei, Jesus veio e cumpriu. Aquilo que eu e você, por melhor que fôssemos ou que sejamos e que estivéssemos fazendo, não podia cumprir. Porque por melhor que você seja uma pessoa boa, decente, honesta, você peca. Pensamento, em palavras, alguma coisa, você vai pecar. E se você falar assim, eu não peco, já está pecando, você está mentindo. E o diabo é o pai da mentira, João 8, verso 44. Agora, olha o que diz o versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, que havia maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por quê? Porque está escrito na lei que maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro e foi feito maldito por nós, porque nós não fomos para a cruz, mas ele foi. Então vem comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só o preço. Olha só o que ele fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que isso? Para que a bênção de Abraão. Aí aqui, ó, Abraão era rico, tinha um exército lá com ele de 318 mil, que saiu para batalhar, para socorrer o seu sobrinho Ló. Era um homem próspero, rico, muito dinheiro, camelos, gado, etc. Um dos mais ricos do Oriente. Então essa riqueza, e muitos pregam isso aqui: Jesus morreu para que você fique rico. Você vai ouvir isso aí, se já não ouviu. E vamos usar esse versículo que eu estou citando aqui. Você vai ouvir
pregando, falando sobre isso daqui, querido. Jesus não morreu para encher a sua conta bancária. Jesus morreu para encher o céu com homens e mulheres lavados e redimidos pelo preço maior que ouro, maior que prata, pedra preciosa, maior do que tudo, que é o seu sangue remidor. Aleluia! Glória a Deus! Observe. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Peraí, então não está falando de dinheiro aqui? Não está falando de ouro, dinheiro, riqueza, prosperidade material e financeira? Está falando do que então? Olha o versículo que diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós não estamos sentados em regiões celestiais com Cristo, sentados com Ele, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, e agora nós estamos falando de uma bênção maior aqui espiritualmente falando, que é a promessa do Espírito. Lembra daquela moça e falou para o pai dela: pai, Caleb, dá uma bênção. Ele deu terra seca, e ele vai dar para ela terra boa, com fontes superiores e inferiores. Eu quero dizer nessa noite: você já tem uma terra boa, com fontes superiores e com fontes inferiores. Você já tem riquezas que você não pode medir nem contar. Você pode falar assim: mas meu guarda-roupa, ele tem roupa lá que é só de brechó, é só de doação. Esquenta com isso não, vai passar, vai acabar. Calma, relaxa. Você vai ter veste de linho fino na eternidade com Cristo. Glória sobre glória que você nunca imaginou, não tem nem ideia. Você lê aqui na Bíblia, no Evangelho e nem Apocalipse, mas aqui nós vamos contemplar é muito mais elevado. Nossa mente não consegue chegar. Não vai ter doença, vai ter esporão, vai ter câncer, vai ter AIDS, não vai ter calvície, não vai ter pereba, não vai ter aquelas pereba que nada, Deus me livre, não vai ter, meu querido, vai ter chulé, não tem um chulézento, chega em casa com o sapato, costa o dedo do pé com a meia, não tem um chulézento assim, tem uns cabos que chegam de serviço, pega a meia e fica: ô meu pai, vai acabar isso, não vai ter chulé, Jesus. Aleluia, mais do que isso, nós vamos estar sempre diante do Senhor, porque não vai ter mais pecado impedindo da presença gloriosa e soberana. Não tem o pecado, nós não vamos ter o pecado, ainda habita, de alguma forma. Paulo diz assim: miserável pecador que eu sou. Se Paulo falou isso, imagina eu, querido, imagina eu. Mas naquele dia, com glória eterna, com poder, nós gostaríamos dele, porque ele nos deu o quê? Riquezas imensuráveis, riquezas muito maiores. Você possa imaginar, e a presença do seu Espírito Santo, você é habitado pelo Espírito de Deus, você é habitado pelo Espírito de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele foi feito maldição lá no madeiro, porque maldito era todo aquele que foi pelo madeiro. Eu que tinha que ir, mas ele foi no meu lugar, para que pela sua graça fôssemos salvos, para a tua glória, honra, louvor e majestade, de geração em geração. Aleluia, aleluia. Fique de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. São riquezas tremendas que o Senhor tem nos dado. Aleluia.